Não sei se tá dando pra ver agora, porque eu acabei de acabar um episódio de Nier Automata da segunda temporada e eu acabei ficando um pouco emocionado. Escorreu um suor hétero assim da minha cara, mas já passou. Que esse anime tá incrível, muito mais incrível do que as pessoas pensaram nas primeiras impressões que elas tiveram na primeira temporada, largaram mão, não quiseram mais saber, mas foi melhorando gradualmente, principalmente depois de algumas coisas que aconteceram, a gente vai entrar em detalhes sobre isso. E essa segunda temporada tá entregando tudo que deveria e mais um pouco. Tá sensacional por vários motivos diferentes, você tá tendo uma cena impactante atrás da outra, lutas extremamente bem animadas, uma climatização de tirar o chapéu, cenas que estão me entristecendo cada vez mais. Nier Automata se passa no mundo futurista e pós-apocalipse, onde a humanidade tá praticamente extinta, aparentemente boa parte dos seres humanos foram parar na Lua, e os que ficaram na Terra formaram uma resistência e estão correndo risco de vida todo santo dia. A princípio, a gente não sabe ao certo por que as coisas estão daquele jeito, por que o mundo tá caótico, o que aconteceu ali. A gente só sabe que existem soldados androides especializados em combater esses robôs que invadiram a Terra junto com os extraterrestres. Esses soldados são chamados de Força Tarefa Yorha, androides com força e discernimento sobre-humanos, mas que possuem individualidade, que possuem emoções, que têm características muito próximas a de um ser humano. Porém, por mais que um soldado da Yorha seja forte o suficiente para enfrentar boa parte desses robôs sem tanta dificuldade assim, os robôs dão muito trabalho, porque eles são produzidos em massa o tempo inteiro e eles se conectam por meio de um sistema similar à internet. Enquanto essa consciência coletiva estiver viva, eles são praticamente imortais. A partir daí, a gente vai acompanhando diversas missões da 2B com 9S, enquanto a gente vai entendendo melhor o que aconteceu no passado desse mundo, por que esse mundo tá dessa maneira, por que os robôs eles estão dominando tanto, o que aconteceu com os ETs. Inclusive, esses ETs não são mencionados de primeira, eles só foram mencionados pra gente ao longo dos episódios, no episódio 7 da primeira temporada, se eu não me engano. É muito louco acompanhar isso, gente, porque a gente vai vendo diversas coisas bizarras relacionadas a esses robôs. Por que eles traíram os próprios criadores, como eles aniquilaram esse pessoal, a admiração maluca que eles têm pela raça humana, ou como eles tentam se aproximar dos seres humanos de maneiras muito esquisitas, porque esses robôs eles não sentem e pensam como a gente, eles não funcionam da mesma maneira, então eles não conseguem experienciar o mundo como um androide experiencia, por exemplo, como um ser humano experiencia. De certa forma desperta curiosidade neles, mas também gera inveja, é muito louco. E a Yorha também é uma organização que teoricamente quer a paz e a prosperidade para a humanidade, mas tem muitas coisas obscuras rolando ali no meio, principalmente na segunda temporada, a gente começa a ver que a Yorha é muito diferente do que ela tava pintando pra 2B e pro 9S, e aí a gente fica, meu Deus do céu, que bando de filho do... E começa a rolar um monte de coisa muito errada ali no meio. E a gente começa a entender melhor o porquê que essa mulher, que depois acaba virando uma das protagonistas da história, se revoltou contra a Yorha na primeira temporada. O porquê que o flashback dela é tão pesado. Foi genial eles terem mostrado o flashback dela até certo ponto na primeira temporada. E agora, nesse último episódio da segunda temporada que eu vi, no episódio 5, eles terem retomado esse flashback e terem completado o que eles não mostraram anteriormente. Porque o que eles deixaram faltando explica muita coisa e você fica, não é possível que isso tá acontecendo. Similar a obras como Cyberpunk e Akame ga Kill, outra coisa que me surpreendeu bastante, você não pode achar que o protagonista é imortal só porque ele é o protagonista. Eu não vou dizer quem morreu, nem por que morreu. Eu só vou dizer que alguém muito importante morreu. Enfim, eu não vou entrar mais em detalhes porque se eu falar o que eu ia falar agora, vocês com certeza vão saber das pessoas que eu tô falando. Mas, gente, incrível. Assim, é muito melhor do que eu esperava. Pra uma adaptação de jogo, para um anime inspirado, baseado num jogo de videogame, sensacional. Normalmente, as adaptações de jogos, elas não funcionam quando você converte para mídia de animes, porque por vezes a empresa interessada não tem interesse genuíno em fazer um bom anime. Tudo que eles querem é algo promocional que funcione para fazer fanservice para quem já joga o jogo. E talvez, de quebra, conseguir atrair um público mais novo pro jogo também. Eu tenho o jogo baixado na minha Steam, eu só não joguei ainda por falta de tempo, porque todo mundo fala bem desse jogo. Apesar de que falam que é difícil se concentrar no jogo por alguns motivos que bem... Eu não posso falar abertamente aqui pra vocês no YouTube, porque a gente é um canal de família, a gente é um canal de respeito. Mas os entendedores entenderão. Ponto é que pra você fazer uma boa adaptação de um jogo, você não precisa ser 100% fiel ao jogo, muito pelo contrário. O jogo não é feito pra história caminhar de forma pouco interativa. E quando você vai converter pra um anime, você precisa levar isso em consideração. O que eu tô querendo dizer? Nos jogos de videogame, você ativamente anda com o teu personagem, você luta apertando os botões, você faz os golpes acontecerem,
acontecerem. Em vários desses jogos você também pode escolher pra onde que a história vai, dependendo da resposta que você dá. Então é uma maneira bem diferente de contar a história do que um anime teria. Isso significa que quando você vai converter pra anime, você precisa ignorar essa parte interativa que os games proporcionam. Só que quando você faz isso, muitas vezes você não consegue ligar a cutscene A, ou seja, a sequência que a pessoa tá assistindo enquanto ela tá jogando, a sequência B. Você não consegue fazer essa transição. E aí você precisa mudar alguns eventos para que a história faça sentido, para que a história permaneça interessante, ou pelo menos para que a história fique mais interessante do que ela seria de outra forma. E eles estão fazendo isso de maneira espetacular nesse anime. Muito mais do que as pessoas pensaram no primeiro momento, especialmente nessa segunda temporada. O grande problema de Nier Automata é que boa parte das pessoas não conseguiu sair do episódio 1 por causa de uma besteirinha com computação gráfica. Muitos de vocês sabem bem do que eu tô falando. É muito difícil a gente não torcer o nariz para animes que têm ou que são em computação gráfica, porque normalmente a computação gráfica, o CGI do Japão, é muito desconfortável para nossa vista. Ou ele destoa com os elementos 2D que estão presentes na cena, ou ele simplesmente é feio demais, você não consegue tancar de forma alguma. E o CGI que eles tiveram que usar nos primeiros episódios de Nier Automata, por conta de problemas de produção, não foi diferente. Tava muito feio, tava bem desconfortável, tava destoando bastante, mas não tava tão duro assim, o movimento não era robótico. Então ele ainda era superior à maioria dos CGIs que a gente encontra por aí nos animes. Mesmo assim, só por conta disso, muitas pessoas largaram mão, porque Nier Automata se vendeu bastante por conta do visual tá lindo, do 2D tá sensacional, isso tá desde o começo mesmo, e o marketing acabou indo por terra no episódio 1 por conta desses problemas todos relacionados à produção, corrida, apertada, enfim. Eu não me lembro mais, eles inclusive chegaram a pausar por várias semanas, e isso foi muito complicado pra quem tava acompanhando semanalmente, como eu, mas depois, quando eles voltaram do episódio 7 até o final da primeira temporada, foi incrível, foi de tirar o chapéu. Praticamente não tinha mais CGI, as lutas estavam muito melhores, a direção tava muito superior, a história incorporou daquele momento em diante, então ela ficou muito mais interessante, várias respostas foram dadas, várias outras perguntas foram geradas, a gente viu toda a tensão, ficou muito menos episódico no sentido de missão, porque eles conseguiram ter um propósito maior, pelo menos naquele primeiro momento. Os robôs, eles criaram uma espécie de deuses inspirados na história de Adão e Eva. E esses deuses, como os androides, se aproximavam muito mais da humanidade de várias formas, assim. Então tava muito interessante. Você descobre que tem um vírus perigosíssimo que circunda esse mundo. Ele afeta inclusive humanos. Eu não sei exatamente o porquê. Eu não sei dizer se esses humanos foram criados artificialmente, por isso eles são humanos. Quer dizer, é muito louco. As pessoas enlouquecem completamente quando elas são afetadas por esse vírus e elas ficam tão violentas e agressivas quanto as máquinas. Quando as máquinas estão com aquele olhinho vermelho, é porque o vírus está contaminando elas. É um vírus desse sistema, dessa consciência coletiva que faz isso acontecer, pelo menos até onde eu consegui entender. E, gente, é sensacional, porque depois a gente entra na segunda temporada e tem uma morte atrás da outra, estoura uma guerra absurda logo nos primeiros episódios. No comecinho eu falei, será que eu não pulei nada? Tá acontecendo isso mesmo. Eles mudam a ordem cronológica em determinado momento de propósito pra você se perder mesmo. E aí depois eles explicam o que tá acontecendo e você fala, nossa, Big Brain demais, assim. Os caras são muito inteligentes pra escrever essa história, sabe? A A2 e a 2B, elas têm histórias muito interessantes, histórias de fundo, principalmente, muito interessantes, quando a gente vê o flashback das duas. É sensacional, eu já dei uma palhinha de uma delas mais cedo, mas o da 2B que a gente vê na segunda temporada não deixa a desejar também, não fica pra trás em nenhum aspecto. Só que o que vende num primeiro momento pras pessoas, falando dessas duas personagens em específico, é aquela coisinha maneira pra muitos caras que a gente já mostrou. Um pouquinho nesse vídeo, principalmente relacionadas ao jogo, que no anime não tem tanto, mas os personagens são muito bonitos, o visual realmente é muito bonito, chama muita atenção. Qualquer pessoa que se dispuser a assistir essa história e assistir por alguns episódios, muito provavelmente vai acabar gostando. É uma história que vai te gerando um interesse cada vez maior com o passar do tempo, independentemente do gênero ou da idade da pessoa. E assim, eu realmente tô empolgado com esse anime, eu acho que eu já falei umas 4 ou 5 vezes, pelo menos, só nesse vídeo pra vocês, que a história aí é super interessante, que eu tô adorando, que é uma ótima adaptação, que não sei o que, não sei o que lá, babá, bibi, bobó. Mas o que foi determinante, assim, a cerejinha do bolo, que até me fez derramar a lágrima que eu falei pra vocês no começo do vídeo, foi os eventos desse episódio 5. Esse episódio 5 da segunda temporada foi de tirar o chapéu. Foi sensacional em vários aspectos diferentes. Primeiro, por quê? Do episódio 1 da segunda temporada até esse presente momento, foi uma sequência linear de situações que foram deixando as coisas mais tensas e muito deprimentes. Mas muito deprimentes. Você tem uma temporada inteira pra simpatizar com a 2B. Depois você tem toda uma história de fundo pra simpatizar com ela
ela ainda mais. Você tem todo um contexto que eles vão dando do 9S, do meio da primeira temporada até esse meio da segunda temporada. Então é outro personagem que você acaba gostando bastante ao longo dos episódios. E os dois se ferram muito, os dois sofrem muito, numa intensidade, numa velocidade muito acelerada nessa segunda temporada. Aí no episódio 3 já acontece um negócio que você fica, não é possível. Aí chega no episódio 4, no final do episódio 4, naquela cena impactante que eu falei pra vocês, que determinado personagem morre e o outro personagem fica gritando, e aí depois você fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer? A história não acabou aqui. Eles até fazem um encerramento diferente, dá a entender que a história acabou naquele momento, mas não acabou. E agora, a personagem que morreu talvez se funda com a personagem que passou a ser a protagonista da história, que também teve uma história de fundo super triste dessa vez, e você entendeu praticamente tudo o que tá acontecendo até esse presente momento, quem é o verdadeiro inimigo a ser derrotado, e você não tem ideia do que vai acontecer daqui pra frente, e várias mortes acontecendo, e eu muito triste, e aí eu fico... Eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas esse vídeo não tá roteirizado. Ele não tá roteirizado porque não vale a pena roteirizar quando eu tô tão emotivo sobre um anime. Então, se você é uma pessoa que ainda não tem esse hábito de assistir muitos animes, mas tá engajado em começar, tá querendo começar a entender melhor, conhecer mais coisas diferentes e tudo mais, é uma boa sugestão que eu te dou. Se você não simpatiza muito com os personagens, a chance de você gostar da história, a não ser que você ache outros elementos muito interessantes, cai por terra. Se você gosta muito dos personagens, é muito provável que você aceite todo o resto, mesmo se todo o resto não for muito bom ou se todo o resto for um lixo, entendeu? De uma forma ou de outra, a identificação ela é fundamental pra fazer com que a pessoa acabe prestando atenção na história por longos períodos de tempo, pra que ela termine de assistir as temporadas e tudo mais. É claro, toda vez que eu não roteirizo o vídeo, não roteirizei o vídeo da russa, não roteirizo a maioria dos vídeos de review que eu entrego pra vocês, pra falar a verdade, eu dou um raciocínio linear e consistente. Eu termino um tópico, eu começo o outro. Quando eu percebo que eu pulei tópico, ou que eu tô dando voltas, eu simplesmente corto do vídeo. É a vantagem de ser gravado. Agora,